muito na energia e na resiliência, né? É interessante porque é o seguinte, o nosso mercado sempre traz muitos desafios, né? Não só o nosso mercado, mas a nossa vida também, ela sempre tá nos trazendo alguns desafios e a gente precisa ter muita energia, muita motivação, muita resiliência para superar, né? Eu conversava com alguns empresários do setor da construção e diziam, poxa, esse ano está repleto de desafios, né? O ano não está fácil. Eu digo, olha, todo ano a gente tem essas mesmas características, tem um período sazonal, mas o que faz a gente superar é justamente a nossa energia, a nossa resiliência, a nossa capacidade de trabalhar e fazer acontecer. O online, ele aproxima, mas o que fortalece o relacionamento é a presença, né? Então a gente tem esse cuidado de trabalhar o digital, uma ferramenta de levar conhecimento, de apresentar o escritório, mostrar a nossa estrutura, mas a gente entende que é o seguinte, ele é um meio muito forte de captação, lógico, de levar informação, mas a gente faz questão de estar presente, fortalecendo o relacionamento. Às vezes você pode dizer assim, rapaz, o resultado é imediato? Não, tudo é uma construção, né? Tem certas coisas que acontecem mais rápido, mas os grandes negócios eles são mais estruturados. Então acho que assim, trabalhar essa questão de trazer dicas através do Instagram, através das redes sociais, da pulverização dessas dicas pelo WhatsApp é extremamente importante para a gente levar informação, trazer conteúdo e criar um vínculo mais forte com o cliente, mostrando que a gente se preocupa não só em vender, mas fazer com que ele venda mais. Sejam muito bem-vindos ao FNX Cast, uma edição especial na FEICOM 2025. Meu nome é Gustavo Braz e hoje eu tô aqui com meu irmão Ramon. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Gustavo. E hoje a gente tá com um cara aqui que é fera das vendas, é um cara que respira vendas, que produz muito conteúdo, é um cara que vai enriquecer muito aqui em termos de conteúdo. E uma salva de palmas pra gente receber o nosso irmão aqui, o Atila. Gratidão, Gustavo, Ramon. Atila, seja bem-vindo ao podcast da FNX. Obrigado. Olha, primeiro uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? A FNX, né, esse grupo forte, essa trade potente, pressão total. E sempre uma alegria conversar com o Gustavo, com o Ramon, que são pessoas que têm muito a compartilhar. Não só energia, mas muito conhecimento. E vamos aqui bater esse papo hoje, Gustavo, Ramon. Vamos ver o que é que a gente pode contribuir aqui e vamos somar nesse bate-papo. Eu já ia chegar te perguntando pra gente contar um pouco de como a gente se conheceu, mas senão vai ficar só resenha, então vamos começar falando aqui um pouco de trabalho também, né? Também é necessário. Rapaz, tem certas situações que pegam a gente de surpresa, mas são gratas surpresas, né, Ramon? A gente estava na Bahia e aí planos totalmente diferentes, visitando uma feira lá, e de repente a gente tem a oportunidade de... Meu pai encontra o Vilamar. Isso. Lá no hotel, e daí a gente começa a conversar e surge uma grande parceria. Se você quiser trazer mais detalhes aí. Eu vou contar que essa vale a pena. A gente tava num hotel, eu tava numa videochamada, e aí o Júnior falou, cara, desce aqui, tem um negócio importante. Eu falei, mas tô numa reunião. Ele falou, é importante, desce aqui. Aí eu desci, tava o Carlito, que é um ser humano que dispensa apresentações, um cara ímpar. Tava com o Atila, e aí eu fiz a apresentação. E ele só olhando. Aí no final o pai dele olhou pra mim e falou assim, você é um vendedor muito foda, parabéns, não sei o que. Aí elogiou a apresentação, falou assim, eu queria ir, mas eu não tenho oportunidade, meu filho tá fechado no seu evento, ele vai com você pra China, tá no teu clube de negócios, mas você vai participar das minhas feiras. E aí eu falei, mano, é com você? Eu não sabia nem qual que era a feira, a gente já foi, marcou presença e vamos pro segundo evento agora. Foi muito legal. Rapaz, foi espetacular, né? Foi o ponto alto da viagem que a gente fez para a Bahia, que a gente estava indo visitar uma feira na Bahia para entender sobre o movimento que estava acontecendo lá, ver o que aqui tinha de novidades. E de repente a gente teve a oportunidade de conhecer o Gustavo, o Júnior, conhecer um pouco mais da FNX, e a gente terminou aí com um negócio fechado, muito bacana, né? Imersão à China. Estou indo agora em outubro com a turma. E ao mesmo tempo também a gente teve a grata oportunidade de poder fechar com a FNX para estar participando de dois grandes eventos que a gente organiza, que é o Econ Nordeste e a Expo Construir, né? Econ no ano passado e a Expo Construir que vai acontecer em agosto desse ano. E eu já vou trazer um ensinamento aqui para vocês, um insight poderoso. A oportunidade ela só aparece para quem está preparado. Então eu estava lá no evento, estava com toda a minha apresentação no notebook, eles também estavam. Hoje o Atila chegou, ele já veio trazendo um material aqui, eu falei, o cara veio armado já. Então é isso, a gente tem que estar divulgando o nosso negócio, a gente tem que ser um
entusiasta da marca e não tem como ser diferente, né? Mas venda é isso, né, Gustavo? Venda a gente precisa estar sempre preparado porque as oportunidades aparecem, né? E a gente também tem aquele ponto que diz que, aquele ditado, né, que diz que cavalo selado não passa todo dia, né? Então a gente tem que estar preparado para esses momentos. E aí a gente juntou ali 4 feras daquele dia, né? E a gente bem preparado ali conseguimos fechar uma boa parceria. 30 minutos de papo e estamos indo pra China junto agora. E esse evento rendeu conexões que geram frutos até hoje. Sim, Inclusive, estávamos ontem na cerimônia da premiação da revista Namaco, com conexões geradas lá no evento da Econ, organizada por você, pelo seu pai, pelo Carlito. Para a FNX foi um marco muito importante também, onde rendeu boas conexões. Esse é um ponto importantíssimo da venda, que é o relacionamento, né? Então a gente trabalha o Econ Nordeste, que é o congresso do setor da construção, um dos principais do Brasil, e é justamente a gente trazendo empresários, industriais, profissionais de gestão, para a gente criar essas conexões aí e gerar negócio, né? Porque é de um bom relacionamento que surgem bons negócios. E a gente acabou já indo para a resenha aqui, mas queria que você contasse um pouquinho para quem nos assiste, né? Quem é o Átila, como que funciona lá seu escritório, para dar um contexto aqui para a galera te conhecer. Perfeito. Eu atuo no setor de material de construção já tem 16 anos, né? Comecei com 21 anos, já tinha tido experiências rápidas, estágios, né? Em alguns setores da empresa do meu pai. Meu pai é sócio do Grupo Construtop lá no Ceará, um grupo que tem 16 lojas e trabalha no formato de franquia, né? A Construtop, inclusive, foi idealizada pelo Carlito Lira, né? Saudoso Carlito Lira, meu pai, que você já comentou, e eu fico muito feliz de poder ouvir o que você trouxe, tá bom, Gustavo? E aí eu já vou criar vou formalizar um pedido aqui, que aí fica público, gera compromisso, né? Quero trazer seu pai aqui também pra gente gravar um podcast. Vamos trazer até sexta-feira, fica esse compromisso, tá? E aí eu iniciei justamente atuando no Grupo Construtop, né? A priori na parte administrativa da empresa, depois passei a atuar como vendedor, até que fui galgando coordenação, até que depois de 6 anos ali de experiência eu assumi a diretoria de operações do Grupo Construtop, né? Fiquei durante 4, quase 5 anos, e aí surgiu a oportunidade de empreender no negócio de representação comercial e consultoria. Então a gente começou a trabalhar em empresa de representação, me direcionei em 2020, interessante que foi assim, uma semana antes da pandemia, né? Virei o negócio, viramos a chave, veio a pandemia e foi um grande desafio. E como eu já tinha expertise, sou formado em administração pela Universidade Federal do Ceará, tenho MBA em gestão comercial, devido à expertise que eu tinha no setor, eu montei 2 módulos de consultoria bem interessantes, que foi estruturação organizacional para loja de material de construção e implantação de loja. Então, você tem aquele empresário que quer investir no setor da construção, a gente dá todo o passo a passo, desde a constituição do CNPJ até a entrega da loja, a gente faz esse passo a passo de forma bem estruturada. E aí, consegui agregar isso à representação, né? Porque eu acredito muito no serviço de representação comercial, não naquele gerente, naquele vendedor que ele bota a pasta embaixo do braço e sai tentando vender. Mas eu acredito muito na estrutura de representação comercial, em levar conhecimento e ajudar o cliente a vender, né? Então, pegando essa expertise da experiência dentro de loja, da vivência da gestão e desses módulos de consultoria, a gente hoje tem uma representação que trabalha com grandes indústrias. A gente tem a Cerbrais, que é líder norte e nordeste na parte de pisos e revestimentos, uma das maiores indústrias de pisos do Brasil. Temos o Grupo Ikine, que é a maior empresa de tintas com capital 100% nacional, né? Quando a gente inclui as multinacionais, nós somos a terceira. Temos a Romaz, que inclusive está expondo aqui na FEICOM, que é líder norte e nordeste. Temos a Alfa Hidrometais, que é aqui de São Paulo, Plasmax, Duda Damever. Estamos aí com a parceria que está sendo alinhada com a FNX Trade, né? Isso, e aí vai para chegar com pressão total essa parceria, Gustavo. Vamos para a China, bora. E o legal é que a FNX tem muito do perfil do seu escritório, então esse casamento ficou muito bacana. A FNX também tem o compromisso de fazer tudo pelo cliente, pegar na mão, tirar a burocracia de dentro, né? Então, como você auxilia os seus clientes desde o início até a etapa final, a FNX também faz isso na importação. A gente tira a dor de cabeça do cliente e resolve para ele entregando a mercadoria praticamente como se fosse nacionalizado, né? E aí encontrar hoje no mercado representantes e escritórios com a estrutura do seu está cada vez mais escasso, né? E a gente tem esse dever
de elevar o nosso setor. A gente sabe que é um setor muito carente ainda em processos e inovação, e o escritório do Átila Lira tem essa identidade, né? A gente vê muitos eventos que você faz para o seu cliente, né? Você promove o sellout também, né? Exatamente. A gente sabe que é o seguinte, no processo de venda, o sell-in é uma das partes do processo de venda, né? Mas o que gera a reposição, a continuidade, o fortalecimento da parceria, a fidelização é o sellout. Se a gente consegue estimular a venda do nosso cliente e o cliente ele vende tudo aquilo que a gente coloca, ele vai automaticamente repor, né? E a gente sabe que nesse processo de venda a gente pode contribuir de diversas formas, desde a qualificação da equipe, da exposição do produto, orientando o cliente, trazendo oportunidades de mercado. Você falou uma coisa lá atrás que conectou muito agora, você falou assim, eu resolvi empreender em representação, eu não coloquei uma pasta embaixo do braço e entender que tem o processo, né? Eu acho que toda essa construção da jornada é o que faz ter o resultado. E hoje a gente vive numa fase que tem essa questão aí, tá sendo um tema polêmico, né, da representação comercial no Brasil, mas até olhando assim o mercado, o que você tem visto dos representantes comercial em geral? E já emendar uma outra pergunta, o que é um representante comercial de alta performance? Como que a galera que tá nos assistindo consegue ter o mesmo resultado que você? Olha, a gente observa que no segmento de representação a gente vem passando por uma renovação de pensamento, de conceito, e a gente observa que o seguinte, a gente tem perfis de representantes, né? Tem um perfil de representante que é importantíssimo, que ainda é muito importante, que é esse representante realmente que sai para vender, com a pasta embaixo do braço, que ele tem muita energia, faz acontecer. O problema desse representante é porque ele acaba limitando a capacidade de crescimento dele, porque ele só vai até onde o braço dele alcança ou o corpo dele suporta. E a gente tem um representante que já está pensando mais na estrutura de material de construção, na estrutura de venda, que é aquele representante que diz, olha, sozinho eu não faço nada, eu preciso dividir para multiplicar. E é o que a gente busca fazer na nossa equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe com 12 pessoas, com 2 supervisores, um coordenador de estrutura, 5 pessoas em campo, é justamente nesse propósito, da gente qualificar essa turma, dividir para multiplicar. E eu acredito muito nesse processo, porque a gente vê que o setor de material de construção, a loja, o atacado também está passando por uma grande transformação, né? Até seguindo um pouco aqueles segmentos como supermercado, farmácia, que já tiveram essa transformação há mais tempo, né? E a gente percebe que é o seguinte, a gente precisa agregar valor ao empresário de material de construção, seja ele comerciante, atacadista ou varejista. Pô, legal. E eu vejo que você está muito envolvido lá na questão do varejo também, você tem acessos, dados, enfim, você tem muita coisa aí para contribuir, mas dentro da sua ótica, para onde caminha o mercado da construção civil, quais são as grandes inovações, o que a gente pode esperar aí nos próximos anos, meses, enfim? Olha, o mercado da construção civil, ele está cada vez mais conectado com o cliente, né? A gente observa uma digitalização forte acontecendo, as empresas se adaptando e a gente começa a observar que já tem diversos setores do mercado da construção que ele já tem uma inserção mais acelerada no meio digital. Isso é importantíssimo. Mas a gente não pode esquecer o seguinte, a multicanalidade, né? Que a gente tem que ter o phygital, né? Que é a presença física, a loja bem estruturada, o atacado bem desenvolvido, para que a gente consiga acolher o cliente e fortalecer esse vínculo. Mas a gente está observando uma digitalização cada vez mais forte no segmento. Eu tenho observado um movimento, que inclusive há 10 anos atrás eu tive na Alemanha, né? E foi até um dos pontos que me fez também fazer a escolha pela representação, né? Mas eu estive na Alemanha observando que a gente ou tinha super lojas ou comércio especializado. E o atacado tendo uma função extremamente importante no abastecimento desse comércio especializado e da pulverização. Então eu comecei a observar que esse movimento ia acontecer aqui. Se a gente observar, está justamente acontecendo esse movimento. É um home center muito forte, que hoje precisa otimizar custo, né? É um atacarejo, que é uma estrutura mais enxuta, já seguindo o caminho do supermercado. E a gente observando que as lojas de bairro elas estão precisando cada vez mais se especializar para atender rapidamente o cliente, né? Então, isso é um pouco do que eu vejo do mercado, da transformação que está acontecendo. E tanto a indústria, toda a cadeia da construção, todo o ecossistema precisa estar preparado, né? Além disso, também nós temos novas formas de construção, né? Aquela construção mais pesada, do tijolo, do cimento,
é muito forte ainda, mas a gente vê que a construção a seco, né, vem ganhando um espaço super importante. E a gente tem observado também uma mudança do perfil do profissional da construção. Seja ele o profissional de loja, o profissional que está vendendo, o profissional que está na estrutura da empresa, como o profissional que faz a aplicação dos materiais de construção. Maravilha, Átila. E uma das situações que você comentando aqui me chamou bastante atenção, tá tudo muito voltado na experiência, né? E hoje a gente tem a FNX, um braço muito forte que é a experiência. Nós promovemos na ida à China, inclusive nessa turma que você vai, uma viagem focada em experiência. A gente leva o cliente lá para desenvolver produtos, mas não com esse intuito. É para ele conhecer as fábricas, focar em networking. E nós não somos uma agência de viagens, nós somos uma empresa que desenvolve produtos. Afinal, esse é o foco. Mas a jornada de como isso é conduzido deixa isso leve e produtivo. Então a gente inicia pela experiência e acaba no nosso foco principal, que é o desenvolvimento de produtos. Vocês comentamos no início aqui sobre o evento lá da Econ, que era um evento de networking dentro de um resort, onde as pessoas estavam lá negociando dentro da piscina, tomando cerveja e falando de negócio, que afinal é o que realmente importa. E acho que as empresas que hoje não estão acompanhando essa jornada, a gente vê muitos escritórios que não têm esse perfil de atualização. Você falou de dividir para crescer. Muitos são somente o representante ainda e eles querem fazer todas as frentes. Acaba que limita, né? Exato. E hoje, até eu ia te perguntar, você citou um pouquinho ali, da estruturação lá do seu escritório. Você tem braços que hoje auxiliam. A gente acompanha, você é a cara do seu escritório, né? E além desses braços, a gente precisa também de um posicionamento online, né? E hoje você é a cara do seu negócio. Você quer deixar pra gente algum case de posicionamento online que funciona bem lá na sua empresa? Olha, a gente utiliza muito forte a ferramenta do Instagram, né, que é para justamente a gente trazer dicas de como os comerciantes, os empresários podem potencializar a venda da loja e a gente também explicar sobre as marcas, os produtos que a gente trabalha. Inclusive a gente fecha bons negócios. Às vezes a gente tem a dificuldade de mensurar, mas teve um case interessante. Teve uma grande parceria que a gente fechou agora fechou no início desse ano, que foi de uma ação muito forte que a gente fez na Black Friday, né? Operação Black Friday. A gente plantou lá na operação, fizemos todo um trabalho planejado de trazer o produto, de mostrar como vendia, e de repente a gente começou a fazer o contato com o cliente, 2 meses depois a gente fechou o negócio, né? Às vezes você pode dizer assim, rapaz, o resultado é imediato? Não, tudo é uma construção, né? Tem certas coisas que acontecem mais rápido, mas os grandes negócios eles são mais estruturados. Então acho que assim, trabalhar essa questão de trazer dicas através do Instagram, através das redes sociais, da pulverização dessas dicas pelo WhatsApp é extremamente importante para a gente levar informação, trazer conteúdo e criar um vínculo mais forte com o cliente, mostrando que a gente se preocupa não só em vender, mas fazer com que ele venda mais. E eu acho que a gente entrou numa linha aqui de representantes, de vendedores, mas que ela serve para qualquer pessoa, seja lá qual for a situação, o cargo que ela esteja, porque se a pessoa tem essa mente empreendedora, se ela tem um interesse genuíno em capacitar o time, se tem um interesse genuíno em capacitar o cliente, está preocupado nos relacionamentos, nas experiências, as coisas vão acontecendo com muito mais fluidez, né? Você trouxe um digital, né? Que você falou. Isso. E eu vejo que a gente precisa cada vez mesclar mais, não tem como. Nada substitui esse olho no olho, tá Perfeito. Conversando aqui com você. Provavelmente no tempo que a gente está conversando, um monte de gente me mandou mensagem, mas a minha atenção tá 100% com você. E depois a gente vai manter o contato, o online ele vai ajustar, mas não tem como separar. Hoje eu vejo assim, falando até pelo meu time, eu acho que a gente tem um grande desafio que é a questão da velocidade da informação, de tudo ser imediatista. Como que vocês hoje têm tomado assim, o cuidado para não perder esse calor humano, mas têm trabalhado bastante online com os vídeos que vocês comentaram aqui? Como que esse tema é abordado hoje lá? Isso é interessante, Gustavo, porque é o seguinte, o online, ele aproxima, mas o que fortalece o relacionamento é a presença, né? Então a gente tem esse cuidado de trabalhar o digital como uma ferramenta de levar conhecimento, de apresentar o escritório, mostrar a nossa estrutura, mas a gente entende que é o seguinte, ele é um meio muito forte de captação, lógico, de levar informação,
mas a gente faz questão de estar presente, fortalecendo o relacionamento. E quando eu digo estar presente, tanto no ponto de venda, mas estar conversando com os nossos clientes, né? Eu ainda nesse aspecto eu sou um pouco retrógrado, porque eu digo para o meu time, olha, a gente precisa visitar e a gente precisa falar com o cliente. Muitas vezes não só digitando, mas ouvir a voz do cliente, conversar com o cliente, entender as dores do cliente, né? Então a gente tenta fazer essa junção, né? De ter o digital como uma ferramenta importante para a gente levar conhecimento em massa, para fazer com que o nosso escritório seja visto, mas a gente sabe que depois que a gente traz esse cliente, a gente precisa fortalecer o relacionamento e eu acredito muito na presença para fortalecer o relacionamento. Quem não é visto não é lembrado. E olha que porrada, irmão. Porque muitas vezes a gente cobra o nosso time de venda, né? Isso eu falo nós empreendedores, e a gente não monitora as atividades que vão levar à venda. Tem que ligar, tem que mandar mensagem, tem que visitar, tem que gerar experiência e não tem como ser diferente. É legal que assim, ó, a gente com um trabalho programado e coordenado, a gente consegue ter um resultado muito interessante. Essas são coisas simples que você implanta. Trabalho de rota, controle de rota, né? Roteirização, visitação programada, registro na visita, né? Pegar o feedback da visita, isso faz com que a gente consiga construir um processo de venda mais forte, a gente consiga aumentar a efetivação de negócios. Muito bacana. O próprio formato como é conduzido, né? Então, a gente comentou aqui da visita, da presença no negócio, ela não pode deixar de acontecer, mas o próprio formato como é conduzido. Então, o meio digital, ele te faz presente também, mesmo em acessos que a gente não está. Hoje você está aqui em São Paulo conosco, na FEICOM, e o seu time está trabalhando lá na sua região, né? E tem certeza que materiais estão chegando ao seu cliente, mesmo você estando aqui conosco, né? Perfeito. E Ramon, a gente falando desse digital e presencial, né? E Gustavo, é muito bom vê-los você naquela telinha do computador, trocar mensagem, acompanhar os grupos, né? Mas não tem experiência melhor do que estar aqui com vocês, né? Com duas grandes pessoas, né? Profissionais super talentosos. E que digo um detalhe, tenho acompanhado muitos movimentos do grupo de vocês porque eu tenho como uma boa referência, né? Presença humana, energia, engajamento da equipe, vibração com o resultado. Agora, recente vi um vídeo de vocês lá comemorando o atingimento da meta. Eu sempre acreditei nisso, né? Num ambiente espetacular para que você tenha pessoas extraordinárias. E vocês trabalham muito bem isso, né? E aqui, conhecendo as pessoas presencialmente, a gente comprova o quão espetaculares elas são. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje teve um amigo, um parceiro, ele estava aqui na entrada do Expo Imigrantes e ele ouviu a nossa equipe lá com toda a energia, o bumbo e tal. Aí ele mandou mensagem, isso é coisa sua, né? Isso é marca Gustavo. E aí eu falei, cara, é mérito 100% do time, né? A galera engajada, motivada, porque no fim do dia quem entrega o resultado é o nosso time, né? A gente está aqui, está gerando um conteúdo, depois você vai mandar esse podcast, é toda uma trilha, né? Mas a gente escala através de pessoas, né? E isso é muito legal. E as pessoas têm que se sentir bem onde elas estão, né? Isso é um dos pontos lá que a gente trabalha muito no nosso escritório, que a gente tem aquele grupo administrativo que a gente está ali todo dia, presencialmente, né? Mas tem a turma que está em rota que às vezes você precisa ter um contato ali à distância, mas a gente trabalha muito a questão de que nós somos mais do que um time. Somos amigos, somos uma família, porque isso ajuda a gente a construir um ambiente legal e a gente acaba conseguindo o seguinte, ter uma performance ainda superior daquelas pessoas que trabalham, porque elas têm um senso de pertencimento do negócio e fazem a diferença. Eu acredito muito em cultura, em gestão de pessoas e o que eu sempre falo lá na empresa, né? A gente não tem que se cobrar como uma família. É lógico que família a gente se sente acolhido, tem o respeito, tem a empatia. Isso é muito bom e a gente não pode deixar isso de lado. Mas eu gosto sempre de trazer a questão do time, né? É da vibração, é da energia, é da cobrança, é feedback. E eu acredito que isso vai fazendo todo mundo desenvolver e vai elevando a régua, né? Então é muito legal. Você também é uma referência para mim em vendas, então ouvir esse feedback, fico muito feliz. É porque a sua escola, seu pai dispensa comentários, nossa, ele fez uma escola de vendas ali é diferente. Inclusive... E desculpa te cortar, Ramon, seu pai tá muito envolvido em congressos, em feiras. Conta um pouco para nós desse movimento que vocês têm feito lá, explica um pouquinho desse ecossistema como um todo que vocês trabalham. Cara, isso é interessante porque assim, Gustavo, como a gente vive no setor da construção,
Uma das coisas que meu pai sempre falou muito, assim, a gente tem que ter um bom relacionamento acima de tudo, né? E a gente tem que ver quais são os pontos chaves que a gente pode contribuir de alguma forma com o setor. Isso é interessante que lá atrás, eu acho que tem um pouco mais de 10 anos, meu pai, pelo importante trabalho que ele fazia no associativismo, né? Porque a Construtop é uma empresa, mas que começou como uma associação de material de construção, né? Ele fundou, captou lojistas, colocou as empresas para rodar, depois a gente passou por um processo de estruturação, que tive uma participação importante nesse processo também, mas dessa sinergia que ele criava com os empresários, ele foi convidado para assumir a Comac Ceará, que é a Associação dos Comerciantes de Material de Construção. E a Comac, naquela ocasião, tinha 5 associados, né? A Comac estava meio que escanteada. E aí ele começou a trazer uma série de projetos através da Comac que começaram a fomentar e fortalecer a conexão do setor de material de construção, né? Ele fez Copa, a Comac, engajando os lojistas, os funcionários de lojas, os diretores de loja. Daqui a pouco houve premiações que foram desenvolvidas e aí a gente começou a perceber que, avançando, a gente poderia profissionalizar mais aquele processo e fortalecer a visibilidade do setor da construção, dar mais projeção ao mercado do Ceará e a gente fortalecer o ecossistema da construção. E assim tem ocorrido, né? Ele passou depois a ser vice-presidente da ANAMACO, que é a Associação Nacional, promoveu uma grande transformação na Associação Nacional de Material de Construção. E eu, durante 4 anos, durante 2 gestões, atuei como diretor de comunicação, desenvolvendo na pandemia uma espécie de um podcast. Era um programa de entrevistas, como a gente tem aqui, reunindo sempre ali um industrial, um comerciante atacadista ou varejista e um consultor para trazer aquele tema específico que a gente estava explorando, né? Foi um grande sucesso esse programa na época da pandemia. Isso aí fez com que a gente fosse fortalecendo essas conexões e, ao mesmo tempo, o seguinte, pensando em novos projetos, né? E hoje eu tenho a oportunidade, né? Logicamente, com todo o apoio do Carlito Lira aqui também, da gente trabalhar esses negócios, né? Trabalhar bons projetos para fortalecer o segmento. A gente tem a Expo Construir, que a gente enxerga como a maior feira regional de material de construção, né? Regional quando eu falo de Norte e Nordeste. Ano passado nós fomentamos a geração de negócios perto de R$500 milhão, recebemos mais de 35 mil visitas, fortalecemos o relacionamento, né? Algo extraordinário que gera uma visibilidade tremenda para o estado do Ceará, para a região Norte e Nordeste, que é a região que a gente atinge com mais força. Temos o Eco Nordeste, que vocês tiveram a oportunidade de participar e a gente conversou um pouquinho, que é um congresso de material de construção à beira-mar, como bem disse o Ramon, né, Ramon? Você faz negócio na beira da piscina, no forrozinho à noite, né? Trazendo a cultura nordestina. E a gente também percebe que é o seguinte, anualmente a gente precisa valorizar aquelas empresas que estão fazendo acontecer, que estão crescendo, e a gente desenvolve os projetos que é o prêmio Destaques do Ano, né? Que a gente faz no Ceará. A gente tem sempre o reconhecimento aos varejistas, atacadistas e indústrias que contribuíram para a expansão e para a maior presença do setor da construção. Temos em Pernambuco também, que a gente faz esse evento. E dentro da Expo Construir, a gente tem um reconhecimento dos lojistas do Norte e Nordeste, que é o Prêmio Mérito Expo Construir. Então a gente traz causas que movimentam o setor, que conectam a indústria, o comércio, o setor da construção civil como um todo. E ao mesmo tempo também a gente considera importante reconhecer aquelas empresas que fazem acontecer. Então esse é um pouco dos movimentos que a gente trabalha. E fortalecendo a questão da comunicação, a gente está iniciando agora o programa Construção em Foco, né? Uma parceria com a Band, e aí a gente também vai trazer conhecimento para o setor de material de construção, sempre conversando com grandes empresários, com grandes profissionais, trazendo importantes jornadas e cases de sucesso para que a gente possa inspirar cada vez mais o comércio de material de construção. Fantástico. É lógico que quando a gente fala de feiras, de congressos, de premiações, talvez isso para quem está nos assistindo tem uma distância muito grande. Mas eu acredito hoje que os negócios a gente tem que criar ecossistemas, né? Então, você falando aqui, eu falei, pô, eu entrei pela Econ Nordeste, já tô na Expo Construir, quero ser patrocinador da premiação. Pô, você vai me reciclando em todos os seus negócios, tem outra empresa que pega a minha representação
sentada e você vai trabalhando tanto o seu fornecedor quanto o seu cliente, toda uma jornada, né? Não é à toa que os caras têm o resultado que tem. Eu até que tem que cumprimentar o cara aqui, o cara é uma máquina de vendas. Gustavão, e você sensacional, meu irmão. Você e Ramon vão ser convidados nossos também para participar do Construção em Foco, tá certo? Tô tendo esse privilégio hoje de bater um papo com vocês aqui em São Paulo, né? No stand da FNX, que tá um espetáculo, não para a movimentação aqui. E a gente vai poder também ter esse momento lá no Ceará, né? Lá no estúdio da Band, pra gente realmente interagir aí e trazer muita coisa boa pro nosso segmento. Eu vou contar uma história, ela foge um pouquinho do tema, mas é até para falar da Econ, cara. Nós fomos pra Econ, primeiro ano, muito pela credibilidade que vocês nos passam. A gente foi em 8 pessoas, se eu não me engano, né? Foi uma turma boa. Fomos em 8 ou 10 pessoas, se não me falha a memória, e lógico que as conexões, o networking, os negócios que geraram na feira foram muito bons. Só que eu acho que um dos ganhos que a gente teve foi tirar a nossa equipe da operação para reunir numa situação diferente, que é lógico que é trabalho, mas é um trabalho de uma forma diferente. Então a gente conectou muito o time. E não estou aqui para vender a feira ou a participação para alguém, mas eu acho que esses momentos, quando você tira as pessoas da empresa e faz o seu time criar conexões, leva para o próximo nível. Depois daquilo a gente tem até uma brincadeira lá na empresa, que o pessoal fala, quando tiver uma feira no resort, conta comigo, que essa foi confirmada. Inclusive, no momento que já estamos em abril e não rolou nenhum resort ainda, né? Estamos na expectativa da data. O Econ já tem data marcada para esse ano e corram porque as vagas são limitadas. Esse, para quem está acompanhando, é o gatilho de escassez. 18 a 21 de setembro, a gente gira as capitais do Nordeste, né? No último ano a gente esteve lá em Fortaleza, na região metropolitana, no Cumbuco, especialmente, que é a cidade de Caucaia. E esse ano nós estaremos em Pernambuco, né? No Cabo Santo Agostinho, lá, no Vila Galé Cumbuco. Então já corre aí, esse hotel é um pouquinho menor, né? A gente lá no Ceará a gente tinha em torno de 500 apartamentos que estavam sendo promovidos ali, né? Disponibilizados. E aqui em Pernambuco a estrutura é um pouquinho menor, mas bem mais aconchegante também. A gente vai ter 300 apartamentos disponíveis, né? Mas já começou a comercialização, a gente já está com um bom avanço na comercialização. Garantam os seus, eu corro. Econ Nordeste é show, né? Econ Nordeste é show, É show, né? é show. Tem a musiquinha, né? Tem uma musiquinha Econ maravilhosa. Nordeste que eu vou, Econ Nordeste que eu tô, Econ Nordeste é show. Maravilhosa. Só o cantor que é meio paraguaio. A música é tão maravilhosa quanto o evento. Vale a experiência, é incrível demais. Não, top demais. E meu irmão, pra gente caminhar aqui pra fase final, se hoje você tivesse o poder de levar uma mensagem pra todo mundo, independente da área de atuação, qual mensagem seria? Cara, eu acredito muito na energia e na resiliência, né? É interessante porque é o seguinte, o nosso mercado sempre traz muitos desafios. Não só o nosso mercado, mas a nossa vida também, ela sempre tá nos trazendo alguns desafios e a gente precisa ter muita energia, muita motivação e muita resiliência para superar, né? Eu conversava com alguns empresários do setor da construção e diziam, poxa, esse ano está repleto de desafios, né? O ano não está fácil. Eu digo, olha, todo ano a gente tem essas mesmas características, tem um período sazonal, mas o que faz a gente superar é justamente a nossa energia, a nossa resiliência, a nossa capacidade de trabalhar e fazer acontecer. Então, digo para vocês o seguinte, a gente está em abril, nesse momento aqui, a FEICON acontecendo, aproveitem a FEICON, aproveitem a FNX, inspirem-se, trabalhem com muita energia, que a gente tem tudo para ter um ano espetacular, independente das variáveis externas, né? Então é isso. Vamos trabalhar com força, com pressão total para fazer acontecer. É isso, meu irmão. Te agradecer demais. Temos um presente aqui para você, uma lembrancinha. Mas antes disso, queria pedir uma salva de palmas, que o conteúdo que você entregou aqui com certeza vai agregar demais aí para nossa audiência. Salva de palmas aí. Para todos nós, viu? Sempre esse momento é um momento de troca, né? É de aprendizado mútuo. E certamente aqui eu tive uma experiência fantástica com vocês. Já conheço a empresa, já conheço as pessoas espetaculares que vocês são e trocar essas ideias aqui, bater esse papo é enriquecedor.
Pra Gustavo, China, time. Bora! Olha, E Gustavo, ousa dizer ainda que obrigado pelo presente. depois desse episódio aqui, já valeu todas as rodadas de podcast. Porque quando a gente recebe um convidado com a missão de elevar o nosso setor, é muito gratificante e faz tudo isso valer a pena. Então, em forma de agradecimento, parabéns pelo seu trabalho que você faz e conta conosco também Valeu, para apoiar Gustavo. nesse Bora. Olha, tamo desenvolvimento. junto, né? E vamos levar muita gente pra China aí, tá certo? Eu estava programado para ir agora nessa jornada, que agora domingo a gente já viaja, né? A turma já viaja, mas infelizmente eu não vou conseguir nesse momento, mas já estou programado para ir em outubro aí e quero levar aí com a gente uma boa galera do Nordeste aí pra gente fortalecer essas conexões e aprender muito com o mercado que cresce de forma vigorosa, né? Tem muito a nos ensinar nesse momento. Então você que quer acompanhar o Átila nessa viagem, ainda dá tempo? Em outubro, dá tempo de fazer as malas e preparar uma boa experiência lá na China, né? É isso aí, tá bom? Aproveitar também para quem quer conhecer um pouquinho mais da nossa representação, segue a nossa página, Átila Lira Representação e Consultoria, tá certo? E a gente vai trocando informações ali e vai aprendendo junto. Show, valeu demais, bom. meu irmão. Obrigado. Valeu, turma, obrigado. Show, viu? Obrigado, meu amigo.